Foi? Foi? Uhul! Gente, em nome de Senhor Jesus! Ai, gente, desculpa pelos problemas técnicos, mas a gente tá ao vivo, então é possível disso acontecer com todo mundo, tá? Agora deu, desculpa a barulheira, a chiadeira que deu aí com vocês, mas agora deu certo. Agora vamos que vamos, desculpa de coração mesmo, tá? Demora, gente, mas imprevistos acontecem, né? Não tem como a gente tomar conta de tudo, mas o que importa é que deu certo, tá? Agora vamos começar então. Gente, antes de dar os probleminhas, eu tava me apresentando. Então, meu nome é Isabela Pisato, eu sou cirurgia dentista, especialista em harmonização orofacial e eu trabalho exclusivamente com a ROF no meu consultório. E eu tava contando pra vocês que já fazem 9 anos que eu vim aqui pra Curitiba. Atualmente eu moro em Curitiba, tenho meu consultório aqui em Curitiba, mas eu vim da cidade do interior do Paraná, tá? A cidade se chama Dois Vizinhos e eu tô contando isso a troco de quê, gente? Porque vocês podem perceber às vezes que meu sotaque é um pouco diferente, né? Porta, porteira, portão. Então eu já quis falar pra vocês que eu sou do interior do Paraná e eu gostaria de saber de onde que vocês são. Então, eu não vou conseguir ler tudo, os comentários todos, mas se o Cauã ou alguém puder me falar da onde que vocês são, para eu ter noção aí, se são de Curitiba, se são tem gente do interior, se não tem. Vamos ver os comentários. Eu não consigo ler nada, sou super ceguinha. De longe, 0. Ah, tá com delay. Sem problemas. Mas você tava me contando, né, que tinha gente da onde? Mato Grosso, São Paulo, Natal. Ai, que top, gente. Brasilzão aqui na live, super contente. Bom, gente, deixa eu comentar, então, como que vai funcionar essa semana do preenchimento labial, tá? Então, como vocês estão percebendo, é um evento online, gratuito. E eu quero mostrar pra vocês, então, qual é o jeito certo da gente começar na harmonização facial, como que a gente faz para ingressar nesse mercado da maneira mais fácil, digamos assim. Então, espero que ao final dessa semana você consiga se tornar mais confiante, mais segura para realizar preenchimento labial nas suas pacientes e, claro, ser bem remunerada com isso, ganhar bastante, que é o que todo mundo quer com a profissão, né? Então, você deve estar pensando, Isa, como que vai funcionar esse evento? Então, toda noite, às 20 horas, a gente vai ter uma live. Começa hoje na segunda e vai até a quinta-feira. Então, toda noite a gente vai ter uma livezinha bem bacana sobre preenchimento labial, sobre intercorrências, planejamento. A gente vai ter um preenchimento labial ao vivo. Então, vai estar bem bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E algumas pessoas podem estar pensando, né, mas a troco de quê que você fez essa semana aí, esse evento online gratuito? Então, gente, essa live é o evento, digamos assim, oficial de introdução do meu curso profissional em preenchimento labial, que é o PPL, tá? E no final dessa última live de quinta-feira, eu vou abrir a inscrição aí pro meu curso de preenchimento labial e eu tenho certeza que quem for as primeiras alunas a comprarem vão gostar bastante, porque além do conteúdo riquíssimo que tá esse curso, a gente vai ter muitos bônus e super bônus e presentinhos que eu vou falar, se eu não me engano, na quarta ou na quinta. Então eu vou falar um pouquinho melhor do curso mais pra frente, tá? Bom, gente, então quem me acompanha, deixa eu tomar um golinho d'água só. Bom, gente, então quem me acompanha no Insta, ou já me viu no Instagram, nos stories, feed, ou já assistiu outras lives minhas, já deve ter notado, já deve ter percebido que eu falo muito sobre a individualização no planejamento de um lábio, né? Então, o que acontece? A grande maioria dos profissionais fazem 1 curso, 2 cursos só de preenchimento labial, aprende aí 1, 2, 3 técnicas no máximo e já sai replicando aquele preenchimento em todo mundo. Tá, pode seguir? E já sai replicando aquele preenchimento em todo mundo, como se fosse um Ctrl+C e Ctrl+V. E eu mesma fiz isso por um bom tempo. Então, eu fiz um curso, aprendi uma técnica, uma divisão de produto e saía fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, achando que estava arrasando, mas não estava, né? E o que eu fiz, então? Qual que foi a virada de chave, né? Então, eu sentia que eu precisava entregar mais, que eu precisava mostrar um resultado acima da média e fazer diferente dos meus concorrentes. E como que eu consegui fazer isso? Como que vocês vão conseguir fazer isso?
justamente fazendo o que seus concorrentes não fazem. E o que eles não fazem? Eles não aprendem a pensar, eles não aprendem a individualizar o planejamento de cada paciente. Então, a grande maioria das pessoas, inclusive eu já fui uma delas, apenas replica técnicas, aprende a técnica de fulano, depois a técnica do ciclano e sai fazendo aquele Ctrl+C, Ctrl+V e, gente, chega uma hora que não dá certo. Então, eu falo assim, ó, que às vezes no começo, de 10 bocas que eu fazia, 3 ficava top, linda, 4 ficava média e o restante não ficava nada legal. E aí eu ficava pensando, mas que diacho que eu fiz de errado? E era exatamente isso que eu fazia. Então eu replicava a mesma técnica em bocas diferentes, em pacientes diferentes, e é isso que eu me proponho a ensinar para vocês e colocar na cabeça de vocês que a grande chave de um preenchimento labial de sucesso está no planejamento individualizado, tá bom? Bom, gente, antes da gente começar de fato com o conteúdo dessa live, eu gostaria de pedir, se você conhece algum amigo, colega de profissão que queira começar com preenchimento labial ou que já trabalhe com preenchimento labial, compartilhe o link dessa live com ele ou com ela, né, para ter acesso ao conteúdo de hoje. Beleza? Então, vamos começar, pau na máquina. A live de hoje, gente, então o tema da live de hoje é justamente mostrar para você como que a gente faz para ingressar no mercado da Hoff através do procedimento mais procurado no mercado, que é o preenchimento labial. Então, gente, eu entendo que muita gente se forma todo ano. Então, principalmente nessa área da saúde, né? Então, enfermagem, biomedicina, odonto, físio, e todo mundo quer ingressar nesse mercado da Hoff porque a gente sabe que é um mercado extremamente rentável, é um mercado muito abundante, muito lucrativo. Tem gente também, eu entendo, que já é formada nessa área da saúde e que trabalha horrores, trabalha horas, horas, horas e ganha pouco e quer então migrar, digamos assim, dentro da profissão, migrar para essa área da Hoff. Mas aí fica a grande pergunta, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou iniciar? Então, gente, eu vou contar primeiro um pouquinho da minha experiência com a Hoff, como que eu iniciei e no fim dessa live eu vou mostrar para você algumas grandes vantagens de escolher o preenchimento labial como procedimento-alvo, tá bom? Deixa eu só pegar aqui meu notebook, gente, porque senão eu tenho que fazer uma colinha aqui do que eu tenho que falar, porque é muita coisa. Então, vamos lá. Eu me formei no fim de 2018, gente, eu tinha 21 anos de idade, super novinha, eu já acho que a gente se forma super nova, né, em tudo. Imagine, eu sou um ano adiantada. Então, eu me formei com 21 anos, super novinha. E só para contextualizar vocês, quando eu estava na faculdade, não existia ainda a especialização em harmonização. Eu sabia que existia, né, que dentista, enfim, podia fazer preenchimento, podia fazer botox, mas era algo, não era tão assim bombado, era meio que por debaixo dos panos. Então, eu sabia que existia, mas eu nunca tive acesso, eu nunca tive contato. Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito dessa parte estética, sempre gostei muito de embelezamento, de autoconfiança, amor próprio, e o que mais era próximo dessa parte de embelezamento, de estética dentro da odonto, era a matéria de prótese, que é justamente as lentes de contato, faceta, enfim. E aí, quando eu me formei, gente, eu até cheguei a fazer minha inscrição para a especialização de prótese aqui em Curitiba, e por obra de Deus, do destino, não abri a turma. Então, eu fiquei assim um mês e meio, 2 meses parada, sem trabalhar, sem estudar, lá em Dois Vizinhos, ficando louca da cabeça e não abria turma e não fazia nada. E eu falei, caraca, Isabela, você tem que fazer alguma coisa. E aí eu falei, bom, eu vou fazer primeiro um curso aí de preenchimento labial, um curso de imersão. E se eu gostar, eu dou continuidade, faço especialização nessa área e foco nisso. E dito e feito, eu fiz esse primeiro curso de imersão, me apaixonei pela área, principalmente pelo preenchimento labial, e quando voltei aqui para Curitiba eu já comecei a especialização da Hoff, tá? Mas o que eu quero falar e contar para vocês desse meu primeiro curso? Então foi um curso que durou 2 dias, foi um curso onde eu aprendi um pouquinho de preenchimento labial e um pouquinho de botox. E o que aconteceu nesse curso, gente? Eu atendi apenas 2 pacientes e eu aprendi apenas uma técnica de preenchimento labial. E como era o meu começo, gente, sendo bem sincera, eu nem sabia que tinha muitas técnicas de preenchimento. Na minha cabecinha existia só 1 ou 2 e tava bom e era aquilo. Então, nesse curso eu aprendi apenas uma técnica e atendi somente 2 pacientes. Eu até vou pedir para eles colocarem aqui a imagem
das primeiras bocas que eu fiz para vocês entenderem, gente, e verem a evolução aí do Pokémon. Eu falo brincando, mas é verdade, porque no começo a gente faz os primeiros lábios e a gente acha que já tá super arrasando e bombando, e tudo bem, é o melhor que eu consegui fazer naquela época. E obviamente hoje, quando eu olho para as bocas que eu fiz naquela época, eu penso, caraca, Isabela, você podia ter melhorado muito, mas era o que eu conseguia fazer naquela época, tá? Então eu vou pedir para rodarem na tela a primeira foto das 2 pacientes que eu atendi, tá naquele antes e depois ali? Então, olha esse antes e depois, gente. Coitadinha. O Glaucio tá rindo aqui. Coitadinha, mas era o melhor que eu consegui fazer naquela época, tá? E agora eu quero também mostrar pra vocês como que está minhas bocas hoje em dia, pra justamente vocês entenderem que tudo que a gente faz na vida, ó, essa é a segunda boca que eu fiz no curso também. Agora vai entrar as bocas atuais. Aí vocês vão ver de fato a evolução. Porque, gente, tudo que a gente faz da vida é constância, é treino, é evolução. Quero ver, assim, ó, o primeiro arroz que eu fiz na vida. Cara, queimei, ficou arroz japonês, ficou horrível. E hoje em dia eu sou top do arroz, entendeu? Então, tudo que a gente faz na vida é sim constância, é evolução, e no preenchimento é a mesma coisa. E o que eu quero falar com isso, gente, é que se eu conseguir evoluir daquelas primeiras boquinhas para as bocas atuais, com certeza você também consegue. Só tem que ter muita prática, muito entendimento teórico e principalmente saber individualizar o plano de tratamento para cada paciente, tá bom? E aí, gente, o que eu fiz? Eu voltei para Curitiba depois desse curso, né, nesse meu primeiro curso aí de 2 dias, e eu não tinha paciente, não tinha consultório, não tinha trabalho, só que eu precisava de alguma forma colocar em prática o que eu aprendi ali naquele curso. E aí eu comecei, ó, agora vai entrar, gente, teve um delay aqui, mas agora vai entrar aqui o lábio de hoje em dia, só para vocês entenderem de fato a evolução do que eu tô falando, tá? Então, se eu conseguir evoluir daqueles primeiros lábios para essas boquinhas lindas de hoje em dia, você também consegue. Mas tem que estudar muito, tem que planejar muito e, claro, treinar, tá bom? E aí, gente, o que aconteceu? Eu voltei para Curitiba depois desse meu primeiro curso, não tinha trabalho, não tinha paciente, não tinha consultório e eu precisava pôr em prática aquilo que eu aprendi. E aí eu comecei atendendo as minhas amigas, a minha mãe, as amigas da minha mãe, tudo de graça, gente. Eu só cobrava o preço do preenchedor. Então, no começo, eu basicamente meio que pagava para trabalhar, porque eu tinha que alugar um consultório, nem que fosse uma diária, para atender essas pessoas e ainda não cobrava nada. Só que, de alguma forma, eu precisava pôr em prática, tá? E daí, quando eu comecei a atender as primeiras pacientes, né, começaram a surgir algumas dúvidas, alguns medos e algumas inseguranças. Então, por exemplo, eu tinha medo de não ter paciente. E eu creio que muita gente tem esse medo, né? Eu pensava, caraca, olha quanto profissional tem no mercado. Como que eu vou me destacar dos meus concorrentes? Será que eu vou conseguir ter paciente? Eu tinha um pouco de medo de intercorrência, insegurança com intercorrência, então eu falo assim que todo procedimento injetável, a gente tem risco de efeito adverso, de intercorrência, e óbvio que quando eu estava começando, isso era um grande abalo, digamos assim, para mim. Eu nunca tive muito medo, assim, de furar pessoas, tá? Sempre fui mais sangue frio, então eu não tive medo de picar a boca de ninguém. Só que eu sou dentista e eu fiquei 4 anos e meio da faculdade só olhando pra dentro da boca, só olhando o dente. Então, obviamente, quando eu fiz, né, o meu primeiro preenchimento labial, que eu furei a boca de alguém, eu tava nervosa, eu tava ansiosa, isso faz parte, isso é normal. E muito medo, principalmente se a pessoa não gostasse do resultado, né, gente? Porque eu falo assim, é uma responsabilidade enorme da gente como profissional mexer no rosto de uma pessoa. Porque não é, por exemplo, mexer numa barriga que se der alguma coisa eu escondo com blusa. A gente tá mexendo na face de uma pessoa, então era e é uma responsabilidade muito grande. E esse medo da pessoa não gostar do resultado era muito grande também. Medo de intercorrência, medo de entregar um resultado não satisfatório, medo de começar. E eu creio que muitas dessas questões, esses medos, muitas de vocês passam ou já passaram. Ou até, como eu falei lá no começo, pode ter gente aqui nessa live que já é formado em, sei lá, enfermagem, físio e quer migrar, né, para essa parte da harmonização, porque às vezes trabalha demais, não tem um lucro muito bom e sabe que esse mercado é muito rentável, só que também tem medo, tem insegurança justamente de mudar de área, né, da carreira para ingressar no mercado que até então seria desconhecido.
E o que eu fiz então, né, para superar esses medos, essas inseguranças? Então a primeira coisa para perder medo de não ter pacientes, eu entendi que eu tinha que começar a aparecer no Instagram. Então assim, óbvio, gente, quando eu comecei a aparecer no Instagram, eu tinha muita vergonha. Para quem não me conhece assim pessoalmente, eu sou uma pessoa mais introspectiva. Pode ser que não pareça, mas eu sou. Então, no começo, para mim, era um grande desafio aparecer no feed, aparecer em story, aparecer no Instagram. Mas tem uma frase que eu gosto muito e que vai resumir muito bem isso, que quem não é visto não é lembrado. Então eu sabia que eu precisava aparecer no Instagram, mesmo com vergonha, mesmo que a vizinha fulana falasse mal de mim, zoasse de alguma forma, mas eu sabia que seria importante para minha carreira. Tá? E o que acontecia, gente? No começo, eu não tinha paciente, eu não tinha antes e depois para postar, então eu comecei justamente atendendo minha mãe, minhas amigas, e às vezes, gente, eu postava assim um antes e depois a semana inteira. Um antes e depois a cada 20 dias, porque eu não tinha no começo cliente, eu não tinha paciente. Mas o que eu fazia? Então, assim, às vezes na segunda-feira eu postava o antes da paciente, falava sobre a queixa dela. Aí na terça-feira eu falava sobre a técnica anestésica. Aí na quarta-feira eu mostrava o resultado. Aí na quinta-feira eu falava dos cuidados pós-procedimento. Então, às vezes eu ficava 10 dias mostrando um antes e depois, porque era o que eu tinha disponível no momento. Tá? E aí, claro que uma coisa foi puxando a outra, indicação, as pacientes foram começar a me visualizar no Instagram e uma coisa foi levando a outra, mas no começo foi assim, tá? Atendendo mãe, atendendo família, cobrando só o preço de preenchedor e colocando ali a cara a tapa no Instagram, porque eu sabia que era muito importante. Sobre o medo de intercorrências agora, o medo de começar, o medo das intercorrências, então eu acredito no seguinte, gente, que nós, seres humanos, a gente só sente medo daquilo que é desconhecido. A partir do momento que eu tenho, digamos assim, domínio, que eu tenho conhecimento sobre algo, naturalmente eu me sinto mais segura, eu me sinto mais autoconfiante. Então, para perder esse medo de começar, esse medo de intercorrências, eu basicamente devorei um monte de livro. E deixa eu até fazer um PS aqui, contar uma historinha. No começo, gente, quando eu fiz esse primeiro curso, gente, eu sempre gostei muito de estudar. E daí eu peguei e comprei um combo de livros, acho que era 5 ou 7 livros, parcelei 12 vezes no boleto, porque também não tinha dinheiro para comprar, para pagar todos os livros. E, gente, eu comi aqueles livros, assim, em questão de um mês, eu li todos os livros, eu lia muito artigo, gosto muito de ler, e isso foi me dando segurança. Então, a partir do momento que eu tive o domínio da parte teórica, realizar a prática com excelência foi muito mais tranquilo, tá? Sobre o medo, então, de não me destacar, né? Esse medo de ter paciente, de me destacar dos meus concorrentes, de ingressar de fato no mercado da Hoff, o que eu fiz então? Eu coloquei na minha cabeça, eu acredito muito na força do pensamento, tá, gente? Eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas eu acredito. Eu acho que tudo que a gente coloca, a nossa energia cresce. Então, eu coloquei na minha cabeça que era o seguinte, Isabela. O mercado da Hoff é muito concorrido, tem muito profissional? Tem. Só que, ao mesmo tempo, tem muita paciente querendo ser atendida e querendo ser atendida por um profissional de excelência. Então, eu coloquei na minha cabeça o seguinte. Pensava assim, beleza, Isabela, tem muito profissional trabalhando com a Hoff, tem muita gente querendo trabalhar, mas ao mesmo tempo tem muita paciente querendo ser atendida e ser atendida por um profissional diferente, né? Com excelência, por um profissional diferente da grande maioria. E aí eu só precisava me destacar dos meus concorrentes. E lembra que eu falei isso lá no começo? Como que eu faço para me destacar dos meus concorrentes? Fazendo o que eles não fazem, que é justamente individualizando o planejamento de cada preenchimento labial. Porque a grande maioria dos meus concorrentes aprendem uma ou duas técnicas e saem replicando, fazendo aquele Ctrl+C, Ctrl+V. E quando eu comecei, de fato, a ter mais pacientes, né, quando eu comecei a atender as pacientes, não era já minha mãe ou minha amiga, eram pacientes de fato, eu comecei a sentir que o preenchimento labial era, sim, o procedimento ideal que ia me fazer entrar nesse mercado da harmonização facial, né? E você deve estar pensando, mas por que de acho o preenchimento labial? E agora eu vou te listar, então, algumas grandes vantagens. Pode? Pode? Então, gente, o primeiro motivo.
O preenchimento labial é o procedimento da face, da harmonização que mais tem procura. Então, desde aquela época, quando eu comecei a trabalhar, até nos dias de hoje, é o procedimento que eu mais recebo direct e mensagem falando: ai, quero marcar horário, avaliação, enfim. Então, é o procedimento que mais tem procura. E assim, gente, o que acontece também na maioria dos casos, os pacientes vêm para procurar o preenchimento labial e elas já saem ali com o plano de tratamento completo, tá? Então, é um procedimento, de fato, muito abundante, muito rentável. O segundo motivo que me fez focar no preenchimento labial é justamente por ser um procedimento mais seguro, principalmente para quem está começando. Então, veja que o seguinte, eu não estou falando que é um procedimento isento, livre de intercorrências, porque como eu falei lá no começo, todo procedimento injetável tem riscos de intercorrências e com a boca não é diferente. Mas quando a gente compara a boca com outras regiões da face, como por exemplo, o nariz, a glabela, o frontal, a têmpora, a boca acaba se tornando uma região da face muito mais segura, o que é uma grande vantagem, principalmente para quem está começando. O terceiro motivo é que é um procedimento que me demanda um retorno anual ou semestral da paciente. Então, a gente sabe que o preenchimento labial, ele não é para sempre. Ele é absorvível e ele dura, em média, de 8, 10 meses, uma variável muito grande. Mas, se a paciente fez o procedimento comigo, ela gostou, ela vai voltar daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano para fazer a manutenção. Justamente porque eu entreguei um resultado de excelência, eu entreguei um resultado acima da média, ela confiou em mim, ela gostou, ela vai voltar e vai me indicar para a família inteira. É muito engraçado, porque geralmente eu atendo uma pessoa da família, a mãe, a filha, aí sempre fala assim, minha mãe mandou eu vir aqui e se ficar bom ela vem. Aí depois de uma semaninha tá a família inteira junto no consultório. O quarto motivo, gente, é um procedimento que me abre as portas. E muita gente deve estar pensando, né, mas como assim me abre as portas? Então, é um procedimento, por exemplo, se a pessoa fez o lábio comigo, na consulta de retorno, ela gostou do procedimento, ela mesma fala, Isa, agora minha boca tá top, tá linda, mas agora a minha olheira tá me incomodando. Será que tem como preencher? Ou até se ela não tem essa noção assim do que está incomodando, ela fala, doutora, a boca tá top, a boca tá linda, mas o que você acha da gente fazer outro procedimento? Que outra área do meu rosto você ia preencher? E isso é uma grande vantagem, porque às vezes a paciente ela vem te buscar para fazer só o lábio e acaba saindo com um monte de preenchimento aí na face, no rosto. E o quinto motivo, gente, o último motivo, é um procedimento altamente rentável. Então imagina você, que em questão de 45 minutos, 1 hora, você consegue cobrar R$1.000, R$1.500, R$2.000 por 1 ml de preenchedor. Claro que o quanto você vai cobrar acaba sendo uma variável muito grande, porque a gente tem que levar em consideração a qualidade do ácido hialurônico que você vai usar, a gente tem que levar em conta o quanto custa a sua hora clínica e aonde você está localizado. Então, se você está numa cidade de interior, você não vai poder cobrar o preço de uma São Paulo capital, né? E até deixa eu fazer um PS para vocês. No curso sobre preenchimento labial, a gente tem um bônus que é sobre precificação. Porque um dos grandes erros meus no começo foi sobre não saber precificar. Então eu cobrava super baixo, as pacientes pediam desconto, eu dava e eu nem sabia calcular o quanto de desconto eu podia dar. Eu não sabia o que era hora clínica, eu não sabia como calcular a minha hora clínica, eu não sabia sobre juros de maquininha, cartão, imposto, então assim era o caos. E é justamente isso que é um grande diferencial também desse curso sobre esse bônus de precificação, porque eu entendo, eu já passei na pele, já sofri sobre não saber cobrar, tá? E isso faz toda a diferença. E então, gente, o preenchimento labial, de maneira geral, tem um ticket médio alto. Imagina, em questão de 45 minutos, 1 hora, você pode cobrar aí R$1.000, R$1.500, R$2.000. Então, é um procedimento que tem um ticket médio super alto comparado com outras áreas, né? E o bom é que eu começo meu paciente e eu finalizo em pouco tempo. Então, 1 ou 2 sessões, né, contando com o retorno, eu já finalizo meu paciente. É diferente de um paciente, por exemplo, de ortodontia, que vai ocupar o lugar na cadeira do dentista 1 vez no mês durante 3 anos. Ou um paciente de prótese que vai ocupar o lugar na cadeira
durante, sei lá, 2 vezes na semana por 2 meses. Então, se eu consigo começar e terminar o paciente em poucas sessões, obviamente eu consigo atender mais pacientes e lucrar ainda mais. Então, veja que o preenchimento labial tem grandes vantagens, principalmente para quem está começando. Beleza? Parou de travar? Tudo certo? É que todo mundo ficou quieto aqui, gente. Ah, tá. Eu vou repassar, então, só para eles passarem os slides de forma bem resumida. Eu não vou ficar falando tudo de novo, porque não tem porquê, tá? Mas o primeiro motivo, então, para vocês poderem focar no preenchimento labial para começar na harmonização facial é que é o procedimento que mais tem procura no mercado, tá? Então, assim, todo dia recebo muita mensagem, muito direct de tantas pessoas querendo avaliação, querendo marcar horário pro preenchimento labial, e vocês vão ver, quem já faz sabe que é um mercado que tem muita procura mesmo, mas a gente precisa se destacar dos nossos concorrentes para de fato ter ali a agenda cheia e lucrar bastante com ele, tá bom? O segundo motivo, então, é um procedimento mais seguro, né? Não é isento de intercorrências, nenhum procedimento injetável é isento de intercorrências, mas quando a gente compara com glabela, nariz, frontal e têmpora, é uma área da face anatomicamente falando mais segura. O terceiro motivo é que é um procedimento que eu tenho retorno anual dessa paciente. Então, por ser absorvível, ela vai voltar a fazer manutenção comigo se ela gostou, se você conseguiu entregar um resultado a mais. O quarto motivo é que é um procedimento que me abre outras portas, né? Então, como eu comentei, se a paciente fez o lábio, ela gostou, ela mesma fala: "Ah, Isa, minha olheira tá horrível, agora vamos preencher?" Ou, "Ai, nossa, a boca tá top, doutora, mas esse pé de galinha tá judiado." Então, é um procedimento que me abre outras portas. E o quinto motivo é justamente por ser um procedimento muito rentável, ter um ticket médio alto, você consegue cobrar bastante e começar a finalizar aquele paciente em um espaço de tempo curto. Ou seja, você consegue atender muito paciente e lucrar muito, muito mesmo, tá bom? E agora, gente, antes da nossa live acabar, eu gostaria de pedir primeiro desculpa aí por todos os transtornos. A gente acha, porque, gente, deu um vendaval aqui em Curitiba antes de começar a live, mas pensa numa chuva, tá? E a gente tava todo mundo iludido aqui, chuvinha boa! Chuvinha acabou com a gente, mas não tem problema, são coisas que acontecem no ao vivo. Com a graça de Deus, amanhã isso não vai acontecer, então eu peço desculpas pelos transtornos, pela chiadeira, e eu tenho certeza que a live de amanhã vocês vão gostar bastante, tá? Antes de me despedir, antes de me finalizar aqui, eu gostaria de pedir, se vocês não estiverem nervosos comigo, pra gente fazer um print, o que vocês acham? E a gente postar, se vocês quiserem, claro, postar e me marcar no Insta, pra eu conhecer um pouquinho mais de vocês, pra saber de onde que vocês são, o que vocês acharam do feedback do conteúdo, tá? Podemos fazer isso antes de finalizar? Querem tirar alguma dúvida também, aproveitar esse momento? Se tiver alguma dúvida, manda no chat. Eu não consigo ler porque eu não tô com aqui aberto, mas aí o Cauã vai me falando e eu vou respondendo aqui pra vocês. Pode ser? Daqui a pouco a gente faz o print, então, pra postar nos stories. Quem quiser, claro, né? Lábios na semana passada e ficou cheio de bolos, acho que são os nódulos, né? E ainda não sumiu. Então, gente, o que acontece? Os nódulos... Repetir a pergunta. Então, a paciente vai falar, a aluna... Como? A Diane pediu o seguinte, que ela fez preenchimento labial faz uma semana e ficou cheio de bolinhas, cheio de nódulos. E o que acontece? Eu falo assim, que o nódulo no preenchimento labial, infelizmente, ele é uma intercorrência um pouquinho mais comum do que outras áreas da face. Então, a gente tem que levar em consideração, se esses nódulos, eles aconteceram por superficialização do produto, então talvez você colocou o preenchedor numa camada muito superficial e ele ficou aparente, ou pode ser também por aglutinação. Então, às vezes, colocou muito preenchedor, mais de 1 ml por sessão, e aglutinou em um único ponto, formou os nódulos.
ou até mesmo a boca é muito fina, lábio muito fino e invertido, gente, é pepino. Eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz, como que a gente lida com isso, mas geralmente as pacientes que têm o lábio muito fino, elas não têm espaço tecidual e o preenchedor fica mais aparente. Então, o que eu oriento as minhas pacientes? Fez o preenchimento, sentiu esses nódulos, sentiu essas bolinhas, espera pelo menos 10 dias para daí tentar começar a fazer a acomodação, tá? Compressão digital. Eu não gosto nem de chamar de massagem, porque não é uma massagem vigorosa, você não vai tirar o preenchedor de um ponto e levar para o outro. Você vai comprimir digitalmente com o seu dedo a fim de tentar ali espalhar aquele preenchedor. Se depois de 10 dias essa acomodação tecidual digital não teve sucesso, não deu boa, digamos assim, aí eu peço para a paciente retornar no meu consultório e eu vou avaliar pessoalmente se eu preciso fazer ordenha daquele produto. Então, é como se eu pegasse, furasse com uma agulha e espremesse como se fosse uma espinha. Ou, se no pior das hipóteses, eu vou ter que aplicar a hialuronidase local para tentar fragmentar um pouquinho esse efeito inestético, tá? Mas antes de 10 dias eu não oriento nada, eu falo para a paciente, espera, o produto ele precisa assentar primeiro no tecido, né? Assentar, se integrar ali no tecido, fazer parte de você, tem que esperar o edema inicial também passar e depois desses 10 dias, se mesmo assim tá persistindo, eu peço para a paciente vir no meu consultório, eu olho pessoalmente e daí eu decido o que eu faço, se eu faço uma ordenha ou se eu faço a aplicação da hialuronidase. Teve mais uma pergunta. Quais livros você indica? Ai, gente, eu tenho esse livro aqui, será que eu consigo pegar? Ai, tem um monte de livro que eu posso indicar. Tem o livro A Face, Arquitetura Facial, esse daqui também é só de preenchimento labial. Ô, Cauã, a gente não vai sortear esse livro? Depende, se o pessoal interagir bastante. Vocês gostariam de sortear esse livro? Gente, esse livro aqui, ele é só de lábio, só de preenchimento labial. Então é um livro bem completo, eu tenho cheio de anotação aqui dentro, tudo grifado. Obviamente, se vocês forem, né, se a gente for fazer esse sorteio, não vai ser esse meu livro antigo, vai ser o igual dele, só que novo. Mas eu indico bastante esse livro, porque ele fala, assim, tudo sobre o lábio. Então, anatomia, inervação, vascularização, intercorrências, técnica de preenchimento, cânula, agulha. É um livro, assim, super completo, mas eu também gosto muito da arquitetura facial. É um livro de harmonização facial mesmo, de preenchedores, toxinas, fios, anatomia. Então, é um livro bem massa também. Certo. Tem mais uma pergunta. Quando faz um preenchimento e fica com grumos, o que foi feito errado? Os grumos, creio que são os nódulos, né? Então, exatamente isso que eu falei. Os grumos, esses nódulos, eles podem acontecer por vários fatores, não existe só um. Então, por exemplo, um dos fatores, às vezes o profissional aplicou muito superficial, numa camada muito superficial e o preenchedor ficou aparente. Então, nesse caso, pode ser que tenha sido erro do profissional na técnica de injeção. Ou ele pode acontecer por colocar muito preenchedor em uma única sessão. Então, por exemplo, eu, Isabela, não passo de 1 ml por sessão na região dos lábios, porque se eu colocar muito preenchedor, ele pode aglutinar em um único ponto e aparecer essas ondulações que fica feia, tá? Ou, por exemplo, também, como eu comentei, em quem tem o lábio muito fino, muito invertido, não tem espaço tecidual para esse preenchedor. Então, às vezes, mesmo que eu coloque 1 ml numa boca excessivamente fina, que não tem espaço tecidual, pode aparecer esses nódulos. Então, assim, o nódulo, ele acontece por diversos motivos, não um só, tá bom? Já preencheu algum lábio que você teve que retirar o produto? Retirar o produto, já preenchi, mas eu não tive que retirar com hialuronidase. Eu fiz a ordenha, tá? E é super fácil, gente. A gente anestesia a paciente, tá? Hoje em dia eu anestesio só com pomada tópica quando é para fazer essa ordenha, porque é super rápido, não tem necessidade de anestesiar por o bloqueio completo, mas eu já tive que atender, se não me engano, 2 pacientes, eu tive que passar a pomadinha tópica, aplicar, apertar ali com a agulha, né, uma agulha bem fininha, 32G, e espremer como se fosse uma espinha, porque nesse caso, aí eu coloquei o preenchedor num plano muito superficial. E, gente, geralmente não, esses 2 casos que eu tive que fazer essa ordenha foram quando eu usei a técnica Russian Lips,
que é aquelas travinhas de eversão e num lábio muito, muito fino. Porque daí eu combinei, assim, as duas possibilidades de dar errado. Um lábio excessivamente fino com uma técnica que são várias travas. Então, nesse caso, eu tive que fazer a ordenha do produto porque ficou muito superficial num lábio que não tinha espaço, tá? Explica que na quarta aula a gente vai falar sobre intercorrências, que é o maior número de perguntas. Gente, deixa eu só falar. Na quarta aula, que seria a última aula do dia 5 de maio, vai ser uma live somente sobre intercorrências. Então, eu vou falar, assim, sobre as mais frequentes no preenchimento labial. Dor, edema, equimose, hematoma, infecção, migração, nódulo, que mais? A própria isquemia, necrose tecidual. Então, vai ser uma live bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aí, acho que é a nossa última pergunta pra gente encerrar. Quem pode fazer o curso? Quais são os profissionais? Quem pode fazer o curso, gente? Então, quem está habilitado a essa área de harmonização, né? De parte estética facial. Então, médico, dentista, biomédico, farmacêutico, enfermagem e fisioterapeuta dermatofuncional. Exatamente. Top? Bom, gente, agora antes de finalizar, vamos fazer nosso printzinho? O que vocês acham pra gente postar nos stories? Se vocês postarem, me marquem, que eu quero conhecer vocês. Vamos fazer uma contagem que daí eu paro de falar e saio bonitinha aqui. Pode ser? Vamos lá. Pode ser? 5. Eu olho em qual câmera? Nessa ou nessa? Pera aí, gente, calma. Na do meio. Na do meio, tá. Não, acho que fica melhor aqui, ó. Nessa daqui? Tá, então vamos lá. Print? Vai, conta aí. 3, 2, 1 e... Segura. Foi. Foi? Bom, gente, agora sim, eu quero agradecer a presença de vocês, fiéis escudeiros que ficaram aqui nessa live, mesmo aos trancos e barrancos com a internet. Tenho certeza que a live de amanhã vai ser bem melhor em relação ali à internet, porque de fato caiu um pé d'água aqui em Curitiba, caiu muita chuva e a gente acha que pode ter sido isso hoje, tá? Conto com vocês amanhã às 20 horas. A live de amanhã vai ser bem massa, vai ser sobre planejamento labial e eu vou planejar com vocês ao vivo 4 tipos de lábio. Então eu vou planejar um casinho de lábio fino e invertido, que é o que tem assim a rodo no consultório, lábio flácido, lábio assimétrico, que também tem muita procura, e lábio maduro, tá? Então amanhã às 20 horas eu espero vocês aqui novamente com a internet boa, com a benção de Deus, tá bom? E a gente vai planejar juntas 4 tipos de lábio, tá bom? Agora sim eu vou me despedir. Boa noite, fiquem com Deus e uma boa soneca aí pra vocês. Boa noite, povo.